placa Arduino escolhida pelo grupo foi a Arduino Uno R3, uma placa com 14 pinos digitais disponíveis de entrada ou saída, onde 6 podem ser utilizados como entradas PWM, 5 entradas analógicas, uma ligação USB, um jack de alimentação e um botão de reset. O botão de reset dá reset no código da Arduino, ou seja, tira tudo o que está lá dentro. O jack de alimentação serve para fazer alimentação exterior, como por exemplo uma caixa de pilhas. A ligação USB serve para ligar a Arduino ao computador, tanto para fazer alimentação, mas normalmente para ser feita a transferência de código. O grupo apenas utilizou as entradas analógicas, mas passo a explicar como funcionam os pinos digitais. Os pinos digitais funcionam através de grandezas digitais, ou seja, estes funcionam por saltos entre intervalos bem definidos, enquanto entradas analógicas englobam todos os valores dentro de um mesmo intervalo. O pin digital tem que ser definido como entrada ou saída digital, ou seja, se este é definido como entrada, o mesmo configura-se para ter uma característica chamada alta impedância, o que significa que uma pequena corrente pode provocar uma alteração de estado. Esta configuração é utilizada, por exemplo, para ler botões de dispositivos cuja alteração é óbvia. Se o pin é definido como uma saída digital, significa que fornece 0 ou 5 volts de corrente, ou seja, recebe ou fornece. Esta corrente é utilizada para alguns sensores, digitais neste caso. Em relação às entradas analógicas, é necessário existir algum tipo de conversão, visto que as placas Arduino processam tudo de forma digital. Então, o que se passa é o seguinte: uma grandeza digital pode ser comparada a uma escada em que existem vários degraus e apenas temos os valores do degrau, enquanto a entrada analógica pode ser comparada a uma rampa, ou seja, engloba todos os valores e não salta nada. O que a Arduino faz recebe o sinal analógico e através de um conversor de 8 bits, ou seja, um conversor que representa 2 elevado a 8 graus, a 8 degraus, converte este sinal analógico ao degrau mais perto, de forma a obter um resultado mais preciso. A conversão que a nossa Arduino faz, que é feita através de um conversor de 8 bits, entretanto a resolução das placas Arduino, dos conversores analógicos digitais, é de 10 bits. E, por exemplo, pegando na tensão de referência da placa Arduino que nós utilizamos, que é 5 volts, nós temos a tensão de referência que é 0 a 5 volts e é dividida em 2 elevado a 10 pedaços, ou seja, 1024. E o valor... E fazemos uma regra 3 simples para descobrir, através do sinal analógico que é fornecido, chegar ao sinal digital mais próximo. Ou seja, supondo que temos uma tensão de 3,25 volts, a conversão será feita pela multiplicação da tensão que nós temos pelo número de pedaços que temos, a dividir pela tensão máxima. Isto chega-nos ao valor de 665,6. Entretanto, o resultado tem que ser inteiro para que o conversor o consiga representar. Então, o valor passa a ser 666 e este é o degrau que é escolhido. Ou seja, através desta conversão, em vez de a partir de um sinal digital obtermos um valor ou de sim ou de não, devido dos valores lógicos funcionarem apenas no 0 e no 5, através da tensão de 3,25 volts, conseguimos chegar a um valor muito mais perto. Entretanto, estas entradas analógicas também precisam de uma saída, e as saídas analógicas não existem especificamente na placa Arduino, mas funcionam através das saídas PMW, dos 14 pinos digitais. As saídas PMW é uma técnica utilizada para obter os resultados analógicos por meios digitais. Esta técnica consiste na geração de uma onda de frequência muito alta, onde é controlada a percentagem de tempo onde a onda permanece em nível lógico alto, ou seja, onde a onda permanece na zona dos 5 volts. Este tempo é chamado duty cycle e a alteração deste duty cycle provoca mudança no valor médio da onda, que vai desde 0 volts, que é o 0% do duty cycle, até aos 5 volts, que é 100% do duty cycle. O Motor Shield permite a passagem de cargas indutivas, como é o caso dos relés, solenoides e os motores DC. Este Motor Shield também torna possível a utilização de 2 motores DC com o nosso Arduino, controlando a velocidade e a direção de cada um.
Relativamente às suas características, pode ligar uma fonte de tensão de até 36 volts e no line follower recebe o sinal do Arduino através da informação obtida pelos sensores. No nosso caso, soldamos e conectamos os cabos dos terminais dos motores às entradas M1 e M2. O termo motor DC refere-se a máquinas elétricas que convertem corrente elétrica direta em energia mecânica. Estes motores incluem duas componentes, o estator e a armadura. É o estator que permite que a armadura rode, visto que fornece um campo magnético giratório. O motor DC usa um conjunto estacionário de ímãs no estator e uma bobina de fio com uma corrente que, ao passar por este, gera um campo eletromagnético alinhado com o centro da bobina. Por fim, é utilizada uma parte do fio isolado, que é enrolado à volta do núcleo do motor para concentrar o campo magnético. Já referido anteriormente, recorremos só a dois motores que são comandados pelo Motor Shield. Relativamente à escolha do sensor, nós optámos pela placa de sensores QTR8RC, pois este componente é constituído por 8 sensores, o que acaba por ser mais eficaz do que utilizar 2 ou 3 sensores em separado. No nosso caso, apenas usufruímos de 5 sensores da placa, sendo o terceiro sensor o que fica situado no meio. Estes sensores devem ser ligados aos pontos analógicos do Motor Shield, respectivamente A0, A1, A2, A3 e A4. Esta placa de sensores pode ser também dividida entre os sensores 6 e 7, caso seja necessário. Quando se usa esta placa de sensores, deve-se também ter em especial atenção o facto da mesma necessitar de uma distância de cerca de 10 a 2 mm do chão, de modo a que esta funcione como previsto. Quanto à alimentação, esta foi feita diretamente à Motor Shield e não à Arduino. Alternamos então entre 6 volts e 9 volts, pois quando utilizamos 6 volts, o robô segue a linha com uma maior precisão, porém com uma menor velocidade, e quando utilizamos 9 volts, tem uma menor precisão e uma maior velocidade. Sendo assim, a alimentação acaba por depender do objetivo da pessoa. Ao olhar para o circuito da placa, é possível notar que é constituído por 8 fotodiodos e algumas resistências. Se olharmos com atenção, somos capazes de notar um picotado, e assim é-nos possível perceber o que ocorre quando se dá a divisão da placa entre os sensores 6 e 7. As ligações do nosso robô são relativamente fáceis. Basta ligar os motores DC às entradas M1 e M2 do Motor Shield. Já a alimentação liga-se ao M+, e ao ground do Motor Shield, na zona onde diz Power. Quanto aos sensores, basta ligar o VCC aos 5 volts e o ground com o ground. De seguida, os sensores 1, 2, 3, 4 e 5 ligam-se respectivamente às entradas analógicas A0, A1, A2, A3 e A4 do Motor Shield. O Motor Shield, por fim, encaixa na placa Arduino Uno e fica tudo ligado como suposto. O código começa por #include e aparece-nos duas bibliotecas AF-Motor e QTR Sensors, o que significa que estamos a puxar as bibliotecas do Motor Shield e do sensor de forma a que tudo funcione. De seguida temos AF_DC Motor 1 e 2. Isto significa que estamos a criar o código para o motor número 1, que vai ser utilizado para o output do motor 1 na Motor Shield, e a frequência do PWM, ou seja, da saída digital que faz a conversão, é de 1 kHz. Depois definimos o KP e o KD, que são oscilações que vão variar no algoritmo das velocidades do robô, onde o KD deve ser sempre maior ao KP. De seguida temos a definição da velocidade mínima e da velocidade máxima dos motores, cuja o grupo definiu como 150 mínima e 250 máxima. De seguida temos a definir o número de sensores. Nós utilizamos 5 sensores e é o número de sensores que temos ligado ao Motor Shield, sendo que é o valor máximo.
temos o timeout, ou seja, quando o sensor não está a captar nada, não está a fazer nenhuma captura, dando-nos o valor 2500 se fizermos o teste. O emitter pin 2 significa que o pin que vai controlar se algum LED está ligado ou desligado é controlado pelo pin número 2. Depois temos o QTR Sensors RC, QTRRC, e a parte seguinte significa o número de sensores que nós estamos a utilizar na placa. O nosso grupo utilizou, como diz no código, de A0, A1, A2, A3 e A4. De seguida temos o delay entre parênteses 1500. Isto significa que há um delay de 1500 milissegundos, ou seja, a calibração, e como a calibração manual entre parênteses está vazia, significa que há uma calibração automática que dura 15 segundos. E onde diz set_motors00, quer dizer que durante esta calibração a velocidade dos motores será 0, de forma a que o carro não se mexa. De seguida temos int last error igual a 0, last proportional igual a 0 e integral igual a 0. O que isto significa é que o comando int segura um valor de 16 bits, onde depois este varia entre menos 32.768 até 32.767. O que a Arduino vai fazer neste last error vai equivaler o nosso erro a 0, de forma a que não hajam oscilações. De seguida, o last proportional irá fazer o mesmo e o cálculo do integral também. Void loop significa que é para repetir sempre a mesma coisa. No unsigned int estamos a dizer novamente que é para utilizar 5 sensores, e no int position estamos a indicar que o valor que o int vai guardar em relação à posição vai ser igual à posição que os sensores vão seguir. Ou seja, é desta forma que o sensor se vai calibrar em relação à linha, sendo que a posição do robô é comandada pela posição do sensor e pelo que o sensor ler. E se nós quisermos calcular algum tipo de erro, o número do erro pode ser calculado através da posição que nos é dada entre 0 a 2500 menos 2000. A seguir é-nos dado o print de todos os valores dos sensores e depois a respectiva posição. Como foi referido, o comando serial print permite identificar os 5 sensores do nosso line follower. De seguida, é de notar que a soma da constante proporcional Kp com a constante derivativa Kd constitui a velocidade do motor. Neste caso, foi essencial termos em consideração os erros de cada constante, como está evidenciado no código. Também definimos a velocidade do motor esquerdo como a soma da velocidade mínima da entrada M1 com a do motor. Por outro lado, a velocidade do motor direito corresponde à soma da velocidade mínima da entrada M2 com a do motor. Com isto, podemos estabelecer a velocidade do motor a partir das igualdades anteriormente estabelecidas, visto que são estas variáveis que a constituem. No entanto, ainda nos falta definir os valores das velocidades dos motores em relação às possibilidades que ocorrem durante um percurso. Deste modo, o valor da velocidade dos motores será igual à velocidade máxima de cada entrada, respectivamente. Também foi estabelecida a igualdade da velocidade dos motores 1 e 2 a 0, no caso do motor speed 1 e 2 serem menor que 0. De seguida, definimos para o motor 1 e 2 as suas velocidades e para o line follower poder avançar. Por fim, com o comando void e com o serial print, indicamos a calibração que é feita na própria linha.